Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, os bancos voltaram a oferecer empréstimo consignado para os aposentados e pensionistas do INSS. A retomada da linha de crédito foi anunciada poucas horas depois da reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, que definiu a taxa de juros de 1,97% para o consignado. O Bradesco, o Banco do Brasil, o Santander Brasil e o Banco Pan foram os primeiros bancos a confirmarem a retomada das operações de consignado. O teto do consignado foi reajustado em reunião do Conselho Nacional da Previdência Social nesta terça-feira. O órgão precisou resolver o impasse que ele mesmo gerou ao reduzir o teto de juros, além do esperado pelos bancos e financeiras. O novo teto para os juros da modalidade foi estabelecido em 1,97% ao mês. A linha de crédito beneficia aposentados e pensionistas do INSS. Os bancos participaram da reunião representados pela FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. A entidade decidiu se abster da votação sobre o teto de juros. Em nota oficial, a FEBRABAN afirmou que o novo índice está abaixo dos custos de parte dos bancos, mas as instituições financeiras decidiram aceitar a proposta para contribuir para o fim do impasse. O grupo espanhol Aena anunciou hoje que assinou um contrato de concessão de 11 aeroportos no Brasil, incluindo o de Congonhas, em São Paulo, como parte da maior operação de desenvolvimento internacional de sua história. O grupo semipúblico é o maior operador aeroportuário do mundo em número de passageiros. Entre os 11 aeroportos em 4 estados brasileiros está o de Congonhas, em São Paulo, o segundo com maior tráfego de passageiros do Brasil. A Aena havia conseguido o contrato em uma licitação organizada em agosto de 2022 pelo valor de 2 bilhões e 600 milhões de reais. O grupo, que já administra 6 aeroportos no Brasil, além de 46 aeroportos na Espanha e o de Luton, no Reino Unido, registrou um tráfego de 270 milhões de passageiros no ano passado, que resultaram em um volume de negócios de 23 bilhões e 200 milhões de reais. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, a Rússia afirmou hoje que usou uma série de exercícios militares utilizando mísseis balísticos intercontinentais. Os lançamentos são mais uma tentativa de Moscou de demonstrar sua força nuclear. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, cerca de 3 mil militares e 300 peças e equipamentos farão parte dos exercícios. Os sistemas balísticos da Rússia, chamados de IARS, serão usados em pelo menos 3 regiões ainda não informadas. O Kremlin ainda não divulgou informações oficiais sobre o seu novo sistema de mísseis, mas há indícios de que os equipamentos sejam capazes de carregar ogivas nucleares que possam ter um alcance de até 12 mil quilômetros. O início dos exercícios acontece um dia depois da Rússia ter realizado testes no Mar do Japão, com disparo de mísseis antinavio em alvos simulados. 2 navios foram utilizados na manobra, que atingiu com sucesso alvos que estavam a mais de 100 quilômetros de distância. E olha só essa história. Cientistas holandeses apresentaram em Amsterdã uma almôndega de carne cultivada em laboratório. Mas essa não é uma carne comum. O experimento foi conduzido utilizando células de um mamute lanoso, uma espécie extinta há milhares de anos. Os cientistas afirmaram que esta viagem ao passado abre caminho para os alimentos do futuro. Acompanhe. Que tal uma almôndega de mamute lanoso? Uma opção impossível? Não para cientistas holandeses que criaram a iguaria a partir de carne cultivada em laboratório. A novidade da empresa australiana Wolf foi exibida sob uma cúpula de vidro no Museu de Ciências Nemo, em Amsterdã. O que posso dizer é que a proteína que produzimos é uma proteína de mioglobina de um mamute lanoso. O que observamos é que ela expressava a proteína de mioglobina 100 vezes mais do que a célula original da qual foi colocada. Por isso, há uma quantidade substancial da proteína que é a mioglobina, de uma proteína que foi extinta há milhares de anos.
Cultivada durante várias semanas, a almôndega foi criada por cientistas que haviam identificado anteriormente a sequência de DNA da mioglobina do mamute, a proteína que dá o sabor à carne. Apesar da apresentação, a carne do mamute ainda não está pronta para ser consumida. A proteína, com milhares de anos, tem de passar por testes de segurança antes de poder ser ingerida pelos seres humanos da atualidade. Podemos usar a almôndega de mamute como símbolo para um futuro emocionante que é melhor para o planeta e evita os riscos predatórios que tínhamos contra espécies como o mamute lanoso, talvez um jeito de combater o processo de extinção. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o consumo mundial de carne quase dobrou desde o início dos anos 1960. A pecuária representa 14,5% das emissões mundiais de gases de efeito estufa causadas pelo homem. Com a previsão de que esse consumo ainda aumente 70% até 2050, os cientistas buscam alternativas como a carne vegetal ou a cultivada em laboratório. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até mais.